Olá, o meu nome é Poliana e neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre a inclusão da literatura infantil negro-brasileira nas escolas de educação infantil e educação básica. Bom, nós sabemos que boa parte das crianças matriculadas em escolas públicas brasileiras possuem ascendência africana. Logo, elas convivem diariamente com questões referentes à sua própria etnia. Infelizmente, ao adentrar os espaços escolares, essas crianças encontram um currículo que não converge muito com as expectativas, com as realidades que elas vivenciam nas suas casas. Pensando nisso, o Estado ele já vem elaborando e reelaborando algumas leis para tentar tornar o currículo mais plural e, dessa forma, atender às necessidades desse público. Um exemplo é a Lei 11.645/2008, que concebe um currículo a partir da história e cultura afro-brasileira. Porém, infelizmente, nós sabemos que ainda há muito a ser conquistado nos espaços escolares. Este vídeo buscará se debruçar um pouquinho acerca da questão da literatura infantil para a educação infantil e também para os primeiros anos da educação básica. Uma literatura infantil representativa da cultura negro-brasileira. Bom, em termos gerais, a literatura infantil ela tem um desenvolvimento tardio, se comparada à literatura formulada para um público mais adulto. Isso acontece lá na Europa, mais ou menos no século XVIII, quando, após um processo de ascensão burguês, as famílias patriarcais começam a ressignificar o sentido da infância. A partir de então, crescem cada vez mais as preocupações acerca da escolaridade da infância. Surgem muitas instituições escolares para atender a esse público de um modo mais massificado e cria-se uma literatura adaptada do mundo adulto para atender esse público. Inclusive, os contos de fada, por exemplo, que são, a partir do século XVIII, transcritos e indicados para a infância, são histórias reelaboradas da literatura oral popular e adequadas ao universo infantil a partir de uma reescrita para esse fim. O processo no Brasil ele é ainda mais lento. Durante boa parte do século XX, as crianças brasileiras tinham acesso a uma literatura infantil estrangeira que não estava de acordo com as realidades da comunidade nacional. Mas nós temos em Monteiro Lobato, no início do século XX, um autor de grande renome que vai escrever livros dedicados à infância e principalmente à realidade nacional. Se Monteiro Lobato foi importante para a criação de uma literatura infantil nacional, de certo modo ele acabou submetendo autores posteriores a ele ao seu estilo, mesmo que ele não fizesse assim, e que isso tivesse ocorrido, e que isso tenha ocorrido naturalmente. A literatura de Monteiro Lobato marcou tanto a infância do brasileiro que muitos escritores posteriores a ele continuaram a escrever a partir do seu estilo. E como nós sabemos, infelizmente, eu até já tratei aqui no canal sobre isso, o Monteiro Lobato explorou de maneira bem estereotipada a figura do negro. Boa parte dos personagens negros de Monteiro Lobato eram apresentados com cognitivo prejudicado, estereotipados e com mais importância nessas histórias, obviamente, estava ali a criança branca de classe média, que aparece posteriormente nas histórias da Lígia Fagundes, da Ana Maria Machado, do Ricardo Azevedo, que vão criando aí uma série de personagens posteriores para falarem do universo da infância, mas do ponto de vista da criança branca.
Dessa forma, ao adentrar a escola, as crianças negras que liam literatura infantil junto às crianças brancas nunca podiam se perceber nas histórias lidas. Dessa forma, a construção da identidade dessas crianças via literatura infantil acabou por ser prejudicada ao longo das últimas décadas, criando um impasse, né? Uma vez que essas crianças não se encontravam, não se entendiam a partir daquelas histórias. A partir da década de 80, estabelecem-se novos parâmetros para a construção de uma literatura infantil que buscaria atingir o universo e as perspectivas da criança negra. E nós temos, então, uma literatura mais voltada para esses valores, buscando uma representatividade da criança negra na literatura. Alguns autores que nós podemos citar, que escrevem especificamente para crianças negras, uma literatura infantil engajada nas temáticas importantes a esse universo, são o Joel Rufino dos Santos, a Heloísa Pires Lima, a Georgina Martins, aqui o Sandy Oliveira, Amado Costa, também o Lázaro Ramos. Bom, que tipo de temática seria desenvolvida então nessas produções que são próprias da condição do negro? Bom, nós temos muitas. A filosofia africana, por exemplo, ela estabelece valores diferentes em questões sociais do que a filosofia europeia propriamente. Então, valores como a ancestralidade, a oralidade, a valorização do velho, a coletividade, eles são muito mais presentes nesses livros do que são, por exemplo, em livros de Monteiro Lobato. Uma outra coisa bastante interessante nos livros direcionados à infância negra é a questão da visão acerca do feminino, uma vez que as condições da mulher negra também são bastante diferentes das condições da mulher branca. Uma outra situação bastante importante em relação à literatura infantil é a questão da representatividade e da formação da autoestima. Nós sabemos que ao longo dos últimos séculos, a imagem do negro foi trabalhada de maneira estereotipada, de forma agressiva, para rebaixá-lo frente à condição do branco. Dessa forma, as características inerentes à sua cor de pele, o cabelo, os traços do rosto, são ressignificados na literatura infantil a partir da construção da autoestima acerca da própria imagem. Dessa forma, trabalhar literatura infantil negro-brasileira nas salas de aulas, desde muito cedo, é propiciar às crianças um currículo mais vinculado aos seus valores e desenvolver a partir disso temas importantes para a comunidade negro-brasileira, como a ancestralidade, a religiosidade, os costumes culinários, a memória, a importância da coletividade e também a valorização das características étnicas relacionadas ao tipo de cabelo, à cor da pele e também aos traços do rosto. Tudo isso junto é importante para que a criança construa a sua identidade, significando-se e ressignificando-se, né, em relação à sociedade, para a superação daquilo que mais é necessário ao Brasil, tanto para negros como para brancos, que é o racismo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e obrigado pela atenção.